Na aula anterior, tivemos o primeiro contato com estática, com equilíbrio de corpos. Eu tinha prometido que nessa aula, que é a segunda dessa série, e na próxima aula nós íamos resolver uma série de exercícios para tentar fixar melhor esses conceitos e ver como as sutis diferenças que existem entre um exercício e outro podem ser solucionadas. Hoje eu trouxe então dois exercícios para aplicar aqueles conceitos que nós vimos na aula anterior. Vamos ao primeiro deles. Esse primeiro diz o seguinte: nós temos dois blocos que estão presos entre si por um cabo, e vamos considerar que esse cabo ele é inextensível, ou seja, ele não se estica, tá? E a massa desse cabo ela é desprezível, tá? O corpo A ele está apoiado sobre uma superfície. A corda que sai da extremidade direita aqui do corpo A vai em direção à roldana, que na outra extremidade está presa a esse corpo B. E as massas desses dois blocos eu deixei anotado aqui embaixo. Bloco A com massa de 2 kg e bloco B de massa igual a 4 kg. Obviamente, se não existisse atrito entre o bloco A e essa superfície aqui, o bloco B iria descer, o bloco A seria arrastado para a direita. Então nós não teríamos um sistema em equilíbrio, teríamos algo dinâmico que nós estudamos no módulo anterior, né? No módulo 4 de dinâmica. Nesse caso, a ideia é a seguinte: na hora que eu prendi o bloco B aqui na corda, na hora que eu solto esse bloco B, esse sistema permanece estático, permanece parado, ou seja, está em equilíbrio. Então, nessa situação, o que eu quero desejar? Perdão, o que eu desejo calcular? Eu desejo saber aqui qual é o coeficiente de atrito que existe entre essa superfície de contato do bloco A com a superfície que ele está apoiado, correto? Então, vamos levar em consideração o que nós pensamos na aula anterior. Nós tínhamos visto o seguinte, que se alguém te puxa para o lado direito com uma força que vamos supor que seja de 100 newtons, e uma outra pessoa faz a mesma força, só que ao invés para o lado direito, faz para o lado esquerdo, uma pessoa te puxa com 100 para a direita, outra te puxa com 100 para a esquerda, você fica parado, ou seja, mais 100 para um lado, menos 100 para o outro, a resultante das forças dá zero. E a ideia... Lembra lá? A ideia é que a somatória das forças tem que ser igual a zero. Essa é a ideia principal. Então, como isso aqui está em equilíbrio, a resultante das forças que atuam aqui vai ser igual a zero. Então, vamos adicionar os vetores que representam essas forças. No bloco B, a força que puxa ele para baixo é a força peso. Então, eu posso dizer que aqui é o peso do bloco B, correto? Claro, eu tenho uma tração, e essa tração também está presente aqui, como nós já vimos em diversas aulas do módulo 4. E eu sei que o bloco A não vai para a direita, ele fica parado porque existe atrito. O atrito é a única força que atua no sentido que seria contrário ao movimento natural, né? Então, aqui seria a força de atrito que existe no bloco A. Nessas condições, como que essas forças atuam para que a resultante seja zero? As trações vão se anular, como nós já vimos anteriormente. Então, a condição de equilíbrio, que eu vou abreviar novamente aqui, a condição de equilíbrio para esse sistema é que a força de atrito no bloco A é exatamente igual ao peso do bloco B, porque o peso do bloco B é o que puxa para baixo e é anulado literalmente pela força de atrito em A. Facinha essa ideia, né? Bem tranquilo de se pensar nisso. Então, uma vez que eu tenho essa condição de equilíbrio, que é a coisa mais difícil de se perceber nesse tipo de exercício, vai se tornar agora uma resolução matemática. Agora a gente passa para a nossa ferramenta, que é a matemática. Nós sabemos que FAT, né, a força de atrito, vou deixar anotado aqui para a gente não esquecer, a força de atrito num dado corpo é o coeficiente de atrito, μ, vezes a força de reação normal deste corpo, tá? E sabemos também que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, se eu substituir esses valores, né, essas variáveis aqui, dentro dessa condição de equilíbrio, o que eu vou ter? A força de atrito no bloco A vai ser quem? O coeficiente de atrito do bloco A com a superfície, que é o que eu desejo calcular, que multiplica a normal do bloco A. Normal do bloco A.
E isso aqui tem que ser igual ao peso de B, que nada mais é que a massa do bloco B vezes a gravidade. Perfeito? Bom, quem é a normal de A? A tem um peso e esse peso está para baixo, peso de A, que está em equilíbrio aqui também com a normal de A. Então, uma outra condição de equilíbrio que eu tenho, além dessa aqui, é que peso de A é igual a normal de A. Então, se eu determinar qual que é o valor do peso do A, eu tenho diretamente a normal de A. Lembrando, quem é peso mesmo é a massa vezes a gravidade. Portanto, se a massa do bloco A vale 2 kg e a gravidade vale 10, o peso do bloco A são 20 newtons. E, consequentemente, a normal do bloco A também é igual a 20 newtons. Então, o peso de A é igual a normal de A, que é igual a 20 newtons. Então, agora é só substituir esses valores aqui. O coeficiente de atrito que eu desejo saber é igual a normal do bloco A, que vale 20 newtons, tem que ser igual à massa do B, que vale 4 kg, vezes a gravidade, que vale 10. Portanto, eu vou ter que μ vezes 20 é igual a 40. E, portanto, o coeficiente de atrito vai ser igual a 40 dividido por 20. E eu tenho como resultado final que o coeficiente de atrito aqui para a gente, 40 dividido por 20, é igual a 2. Lembrando que o coeficiente de atrito ela é uma grandeza adimensional, ela não possui unidade. Perfeito? Esse exemplo aqui, embora pareça complicado quando você olha pela primeira vez, ele é tranquilo de ser resolvido, né? Na verdade, nós utilizaríamos aqui se fosse fazer de forma direta, né? Sem esse passo a passo mais didático, essa explicação mais detalhada, em 3 linhas no máximo estaria resolvido isso daqui. Tranquilo isso? Podemos passar para o próximo exercício? Então vamos apagar aqui. Deixa eu limpar tudo isso. Deixa eu omitir aqui e deixa eu trazer então para a gente o nosso segundo exercício, esse que é da Universidade Federal de Santa Maria. Já é um pouquinho mais complexo, mas não é tão difícil assim de se entender. O que ele diz para a gente? Ele fala assim, ó, observe a seguinte figura. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um dinamômetro, que é um equipamento que mede a força que é exercida. Então, ele possui uma mola, cuja constante elástica dela é conhecida. Então, quando eu aplico uma força sobre ele, essa mola distende e eu tenho, então, um indicador, como se fosse um termômetro, que vai marcar uma setinha, então, que vai marcar qual é a força que está sendo feita baseada na elongação dessa mola. O que acontece? Esse dinamômetro está preso no piso aqui que nós estamos vendo, né? E na outra extremidade do dinamômetro eu tenho um bloco com uma massa que ele chamou de massa 3. Sai uma segunda corda do bloco 3, passa por uma polia que está presa no teto, uma roldana aqui, e logo a seguir ela é presa a um outro bloco de massa 2, que passa por uma terceira corda agora, que prende um bloco 1. Correto? Os corpos de massa M1, 6 kg, e M2, 3 kg, e M4, e M3, 4 kg, são mantidos em repouso pelo dinamômetro, conforme mostra a figura. Então, quando ele falou que isso aqui está em repouso, ele me disse que está parado e, portanto, a somatória de todas as forças é nula. Portanto, nós temos uma condição de equilíbrio aqui, certo? Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desconsiderando eventuais forças de atrito e a massa da corda, a leitura no dinamômetro será de, e ele deu algumas opções para a gente aqui. Então vamos desenhar aqui que a gente consegue ver, né? Tanto o bloco de massa 1 quanto de massa 2, eles possuem um peso, tá? Então vou chamar aqui, ó, de peso de 1 e aqui peso do bloco 2. E esses pesos puxam essa corda para baixo, fazendo com que exista aqui então uma força aqui para cima, não é isso? Que puxa o bloco 3, cuja massa dele também está para baixo, peso do bloco 3. E o dinamômetro vai ser esticado então para cima. Perfeito? Qual que é a ideia? Apesar de eu ter 2 blocos aqui, o exercício me pede para calcular quanto vai ser a indicação no dinamômetro. Então eu poderia perfeitamente imaginar que esses 2 blocos são, na verdade, um único bloco, cujas massas são somadas.
Portanto, eu poderia pensar que isso aqui é um bloquinho cuja massa, ao invés de ter um com 6 quilos e outro com 3 quilos, eu pensaria então que é um bloquinho com 9 quilos, certo? Portanto, o peso desse bloco que puxa ele para baixo seria igual a 90 newtons, ok? Em contrapartida, o peso aqui de 3 seria de quanto? Peso do bloco 3, se a massa dele é de 4 kg, o peso, portanto, é de 40 newtons. Então, o que acontece aqui? Esse peso 3 está contrabalanceando esses dois bloquinhos que eu estou considerando como um só. Então, qual que é a somatória de todas as forças que nós temos aqui para que isso seja zero? Se eu chamar isso aqui de peso 1 e isso aqui peso 3, peso 1 sendo a somatória de 1 e 2, ok? Então eu tenho que peso 1 menos o peso 3, porque ele está contrabalanceando aí pra gente. Tudo isso tem que ser igual, então, à leitura do meu dinamômetro, que eu vou chamar, então, de D de dinamômetro, ok? Qual é o valor de peso 1 que engloba tudo isso? As forças que puxam ele para baixo são somadas 90 newtons. Peso 3, somadas não, perdão, que na verdade é um bloquinho só, 40 newtons. Portanto, 90 menos 40 vai indicar a leitura do nosso dinamômetro. O dinamômetro, portanto, vai apresentar uma leitura de 50 newtons, que nos fornece como resposta a alternativa D, certo? Então, qual que era a sacada desse exercício? Perceber que eu poderia somar essas duas massas e considerá-las como uma única. Então, 6 quilos aqui, 3 quilos aqui eu poderia considerar como algo de 9 quilos, fazendo uma força para baixo com 90 newtons. Esse bloco M3, ele está do lado oposto, então ele está contrabalanceando isso daqui, e eu poderia pensar em tentar até anular a massa dele com a de alguém aqui. Eu poderia fazer o seguinte, já que eu sei que tudo isso aqui somado me dá 9 quilos, e o bloco 3 me dá 4 quilos de resposta, eu poderia anular esses 4 quilos, diminuindo 4 quilos desses 9, me daria 5 quilos aqui. Portanto, o peso de 50 newtons, massa 5 kg vezes gravidade igual a 10, puxaria para baixo, esticando o dinamômetro para cima. Como estaria em equilíbrio, 50 newtons seria a leitura do dinamômetro e teríamos o mesmo resultado que nós fizemos aqui. Ok? Então, na próxima aula, na aula 5.3, eu vou trazer mais alguns exemplos de aplicação desses exercícios para, na aula 4, poder entrar, então, com um pouco mais de detalhes envolvendo ângulos. Aí sim, vamos começar a trabalhar com ângulo. Ok? Vamos deixar bem redondinha essa parte aqui, dessa compreensão dessas condições de equilíbrio. Espero que essa aula tenha sido clara, que você tenha conseguido entender, e a gente se fala em breve. Um grande abraço, te vejo na aula 5.3.